Sistema respiratório. Bom, hoje na aula de Fisiologia Humana, vocês vão ver uma das partes mais importantes para a obtenção de energia do corpo. A entrada de oxigênio, favorecendo a quebra de glicose e geração de energia. Se eu te perguntar qual é a função do sistema respiratório, normalmente você vai me falar, eu não estou prevendo, mas é basicamente o que a gente vê nas faculdades e escolas, a entrada de oxigênio nas células. Mas a grande função da respiração é usar a oxidação, com a ajuda do oxigênio, a oxidação de carboidratos. Então, para geração de energia, essa é a grande função do sistema respiratório. É levar o oxigênio até as células com a ajuda do sistema circulatório nos mamíferos e nos animais superiores e para obtenção de energia. Essa é a grande função. Bom, vamos começar então essa videoaula falando de uma parte importantíssima que é o sistema respiratório. Normalmente, sistema respiratório, a gente fala em trocas gasosas. Entrada de oxigênio, saída de CO2. Então, entra o oxigênio, sai o CO2. Basicamente é isso. O que a gente vai ver aqui nesse primeiro slide? Esse primeiro slide mostra a respiração celular e a respiração externa ou mecânica. Então tem uma grande diferença entre respiração celular, que acontece dentro das células, versus a respiração mecânica, que a gente pode chamar. Por que mecânica? Pela abertura e fechamento e diminuição da caixa torácica e diminuição do volume do pulmão. Então, basicamente, você tem a respiração dentro das células e a respiração normalmente pulmonar. Estou aqui falando do ser humano, né? Então, nas vias aéreas ocorre a entrada de oxigênio e a saída do CO2, perfeito? Nas vias aéreas. Os alvéolos do pulmão proporcionam as trocas gasosas entre áreas do epitélio pulmonar e pequenas arteríolas do sistema circulatório. Então, o sistema circulatório vai captar esse CO2 que chega, vai levar para o coração, que é uma bomba de sangue. O coração vai bombear esse sangue com o líquido que já existe, plasma, e as hemácias e outras células que a gente já viu na aula de sangue, e vai ocorrer o transporte de gases para todos os tecidos, tá certo? Os tecidos, por sua vez, vão fazer o metabolismo, vão quebrar substâncias, no caso, vão quebrar a glicose, vão gerar CO2. Então, dentro das mitocôndrias e no citoplasma celular, vai ocorrer essa quebra em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, né, ou do ácido cítrico, e aí a formação da cadeia respiratória, com liberação de CO2 e água, e ATP, energia. E aí a circulação sistêmica volta para o coração através da veia cava, ela vai para todas as células do corpo através da aorta. A aorta é a grande artéria do corpo, rica em oxigênio, e a veia cava é aquela veia que vai levar grande quantidade de sangue pobre em oxigênio e mais concentrado em CO2. Beleza? Então, basicamente, qual é a anatomia do sistema respiratório? Nós temos 2 pulmões, direito e esquerdo. O esquerdo tem um volume menor do que o direito. Por quê? O coração fica 66% da sua área é ocupada, então, dentro do pulmão. Então, diminui a capacidade do pulmão esquerdo em armazenar oxigênio e ar. Né? O ar tem 78% de nitrogênio, 21% em torno de 20% a 21% de oxigênio e outros gases 1%. Bom, cavidade nasal, o nariz ele é aerodinâmico, ele tem várias funções, uma retirar as impurezas do ar pelos pelos do nariz. Estou falando da respiração humana.
O muco que tem dentro do nariz, ele favorece aqui poeira, micro-organismos e outros componentes externos não entrem dentro do pulmão. E o nariz, dependendo do formato, ele é aerodinâmico, favorecendo ao caminhar, ao ser humano quando ele se locomove, a entrada de ar é favorecida nas duas narizes. Aí entra na faringe, né? Tem as pregas vocais, o esôfago, aqui é a parte digestória. E aí a laringe, na parte do sistema respiratório. Traqueia, que é ciliada, também para retirada do pó e das micropartículas que vêm com o ar. Micro-organismos também, bactérias, fungos e vírus, né? E aí os brônquios e bronquíolos vão se ramificar dentro de uma bexiga, parece uma bexiga de ar, né? O pulmão funciona como se fosse uma bexiga mesmo. E é impressionante a ajuda dos músculos intercostais, né? Como a gente está vendo aqui. Os músculos intercostais que vão favorecer a entrada e saída de dióxido do ar. O diafragma também tem uma grande importância, o músculo diafragma. E o bulbo na parte do sistema respiratório. Ponte e bulbo, né? E depois a gente vai ver os detalhes e tudo mais. Então, a respiração mecânica ocorre no tórax, na região, o órgão, os órgãos principais, pulmões, né? E as vias aéreas superiores e inferiores. Ok? Bom, o pulmão ele é separado em 3 lobos: lobo superior, médio e inferior. Do pulmão direito, superior e inferior. Tá? E na base se encaixa o diafragma. Aqui o mediastino também é uma vista transversal. Os 2 pulmões ficam ao lado do coração, auxiliam o coração, realizando as trocas gasosas, tá? Chamada hematose. E fica então colateralmente, dos 2 lados. Tá? Outra parte importante são os bronquíolos, né? E as ramificações, os alvéolos, que são micrômetros, tem micrômetros de medida, são muito pequenos. O télio é tão fino que ocorre entre esse epitélio a passagem de oxigênio e a saída de CO2, por difusão. Né? Bom, outra parte importante, que é em analogia, né? A relação entre o saco pleural e o pulmão. Em volta do pulmão tem a pleura, o saco pleural. O pulmão funciona como um balão preenchido com ar e um balão preenchido com líquido em volta. Seria a analogia do líquido pleural e a membrana das pleuras. Proteção do pulmão, né? Bom, aqui algumas partes, depois vocês dão uma olhada, parem o vídeo e olhem. E aqui as células, aqui o nível histológico, ou seja, na análise dos tecidos do pulmão. O epitélio respiratório ciliado, que os cílios que movem o muco para a faringe. Então aqui acontece esses cílios em direção à faringe, né? O material particulado é então aprisionado. Esse aqui é o epitélio ciliado da traqueia. Veja aqui os cílios, né? Eles vão favorecer então, aqui uma foto real, corada, né? Os cílios se mexem para a remoção de poeira e micro-organismos. A camada de muco também aprisiona, né, as partículas. Ah, isso é muito importante. Bom, a lei de Boyle, PV1 é igual a PV2, então a variação de pressão, a redução do volume aumenta as colisões e aumenta a pressão interna. Você tem aqui um volume de 1 litro, 100 milímetros de mercúrio. Aqui você tem meio litro e 200 milímetros de mercúrio. Dobra, né? A pressão. Então a lei de Boyle também vai estar ligada às moléculas de gás que permanecem constantes. Então assume a temperatura e o número de moléculas igual. E o pulmão, então, vai ser regido pela lei de Boyle. Outra coisa importante é o mecanismo para medir a pressão. Tá? É o espirômetro. Ele vai medir também o volume por litro por tempo, volume pelo tempo.
e expelido pelo pulmão, para saber a capacidade metabólica da pessoa. Então, a pessoa coloca um bocal que é ligado a uma campânula invertida, preenchida com ar ou oxigênio. O volume da campânula e o volume do trato respiratório da pessoa criam um sistema fechado, e aí é realizada a análise, né, da inspiração e expiração. Esse aqui é o mecanismo chamado espirômetro. Beleza? Bom, os 4 volumes pulmonares: volume residual, que é o VR, fica armazenado dentro do pulmão. O volume de reserva expiratório, na hora que você expira, manda o ar para fora. Volume corrente, que é aquele que você usa no dia a dia, na maior parte do dia. E volume de reserva inspiratório. O pulmão, então, ele tem 4 volumes: o VR, VRE, o VC e o VRI. Tá? Então tá aí os volumes, capacidade média das pessoas, homens e mulheres, né? Capacidade vital, o VRI, que é o volume de reserva inspiratório, 3 litros no homem, 1,9 na mulher. Capacidade respiratória, né? Um desses dois. O VC, que é o volume de corrente do dia a dia, daquele que a gente utiliza em menor quantidade, fica lá. 500 ml na mulher também. Capacidade vital, o VRE, que é o volume de reserva expiratório, 1,1 litros no homem, 700 ml de capacidade na mulher. O volume total no homem é 5,8 litros ou ml, 5.800 ml, e na mulher 4,2 litros, tá? No homem 5,8 litros. Porque a caixa torácica é maior no homem, né? A musculatura também é mais forte e armazena um pouco mais de ar. Outra coisa importante, esses dados são variáveis, existe uma grande variação. Isso aqui é uma média, uma estimativa média. Okay? Volumes e capacidades pulmonares. Os volumes pulmonares de um homem de 70 quilos, médio, e de uma mulher de 50 quilos. Tá? Outra coisa importante é o traçado de um espirômetro que mostra os volumes pulmonares. Depois vocês dão uma analisada, muito interessante. Para o vídeo e dá uma olhada. Bom, agora como é que é o funcionamento do pulmão? Né? Movimento do diafragma durante a inspiração e expiração. Então, em repouso, o diafragma está relaxado. É um músculo, né? Então, espaço pleural e aqui o pulmão. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Lembra sempre que em anatomia você tem que ver a pessoa de frente. E ela está virada ao contrário de você. Então, para o lado de cá, por incrível que pareça, é a esquerda, para cá é a direita. Tá? É só você se colocar no lugar do desenho. Bom, quando o diafragma contrai, o volume torácico aumenta. E aí ocorre o quê? A inspiração. Inspiração. Por quê, professor? Quando aumenta o volume, diminui a pressão. Lei de Boyle. Beleza? E quando o diafragma relaxa, o volume torácico diminui e ocorre o quê? Expiração. Bacana, né? E aí o que acontece? Diminui o volume, aumenta a pressão interna. E aí o ar é expulso. Então sai, aqui o ar entra, aqui o ar sai. Beleza? Então aqui entra, aqui a saída. Então ele sai. Beleza? Então ficou claro isso. Dá uma treinada, para o vídeo, anota isso no seu caderno, tá bom? Não esquece. E aqui algumas analogias, vamos pular. Bom, medidas de pressão, quem quiser se aprofundar mais, pode olhar aí no desenho, para o vídeo. Aqui um caso extremo, uma pressão subatmosférica na cavidade pleural, ajuda a manter os pulmões inflados. Então veja lá. Bom, as propriedades elásticas da caixa torácica tentam puxar a parede torácica para fora. Então existe uma pressão que tenta expulsar as costelas para fora,
e tem uma pressão que pressiona o nosso tórax para dentro, certo? Tá? A pressão intrapleural é de 3 milímetros de mercúrio. A gente sabe que existe uma coluna de ar 10 km para cima da nossa cabeça, em torno de 1 tonelada, até 10 toneladas de pressão. Se nós não tivéssemos essa pressão para fora, nosso corpo seria esmagado pela pressão do ar que fica em cima da gente. Aqui existe um exemplo chamado pneumotórax, quando ocorre um rompimento da cavidade torácica, aqui no caso uma facada. A pessoa toma uma facada e o ar, por incrível que pareça, ele não vai vazar não. A pressão atmosférica vai empurrar o ar para dentro. E o pulmão vai se contrair, ele entra em colapso. Então a gente fala que o pulmão colapsa para o tamanho não estirado, fica pequenininho lá. E a pessoa não consegue respirar normalmente. Então ela vai ter que ter um tratamento cirúrgico, vai tentar fechar essa área, retirar o líquido que fica em volta, ter um tratamento e a caixa torácica se expande levemente. Tá? Então se a cavidade pleural normalmente fechada é aberta para a atmosfera, o ar flui para dentro. E aí a pessoa tem que ter um tratamento, tem que parar no hospital, no CTI normalmente, tem que ter até ajuda mecânica para respirar. Tá bom? Deus me livre, né? Bom, a lei de Laplace, que o raio é o denominador da equação de Laplace. Quem quiser se aprofundar, dá uma lida geral. É só ler. E é isso, turma. Hoje o que a gente viu é essa parte. Existe um fator também que é chamado saturação de oxigênio, né? Que depois a gente pode olhar com calma. É uma medida muito importante dentro do hospital. Por exemplo, quem vai trabalhar na área de saúde, a nossa saturação chega a quase 100% de oxigênio. Quando cai a saturação, a pessoa pode ir a óbito. O coração para de funcionar, diminui a energia do corpo, e o cérebro também pode parar. Pode ter lesões cerebrais, uma série de coisas, tá? Depois a gente vai ver isso. São os indicadores de saturação de oxigênio. Bom, então fiquem com a imagem do início da aula. Um grande abraço para vocês. Até as próximas aulas.